Hoje nós vamos falar sobre quando Deus, Ele recebe as nossas orações. Apocalipse capítulo 5, leremos apenas o versículo 8, que diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Meus irmãos, quando nós pensamos em oração, normalmente as pessoas pensam o quê? Não, a oração é um momento onde eu vou fazer pedidos a Deus. A gente pensa dessa maneira. Mas Apocalipse aqui, o versículo que nós lemos, especialmente o versículo 8, nos apresenta uma perspectiva um pouco maior, algo mais universal a respeito da oração. O capítulo 5 fala dessa visão, a visão diante do trono de Deus, que acompanha o capítulo 4. João, ele está diante do trono de Deus. Imagine ele ali vendo o trono de Deus, o Todo-Poderoso. E então o que acontece? João, ele vê um livro que está selado, tem vários selos, e naquele momento, esse livro é colocado, ele está na mão daquele que está sentado no trono. É essa visão que ele tem ali diante dos seus olhos. Só que o que acontece? No versículo 1 até o versículo 4, acontece uma grande questão. Não tem ninguém ali no céu digno, ao olhar de João, digno de abrir aquele livro, de abrir o livro. E aí João, o que ele faz? João, ele começa a chorar. No versículo 4 ele diz: E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aí acontece a virada no versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele está falando aqui de Cristo. Cristo ressurreto, ele é aquele que é digno de abrir aquele livro. E aí diz no versículo 7 até o versículo 14, que mostra o quê? Que ele faz isso, ele toma o livro e aí todo o céu começa então um processo de adoração, começa a adorar o Cordeiro. E é nesse momento que nós chegamos então no versículo 8, aonde diz, os seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, trazendo taças de ouros cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que imagem, extraordinária. Que visão é essa que João está tendo? Ele está dizendo aqui que as orações da igreja, elas aparecem diante do trono de Deus soberano. É lá que estão as nossas orações e também diante do Cordeiro vitorioso. Essa imagem, essa mensagem que João quer transmitir para a igreja que está lendo esses versículos. Vocês não estão orando à toa. As suas orações, elas estão subindo, estão diante desse Cristo que é vitorioso. Em outras palavras, as orações dos filhos de Deus estão diante do trono. E o que então nós vemos é o quê? É que aquilo que nós fizemos hoje à noite, de joelhos, as nossas orações aqui na terra, elas estão sendo o quê? Depositadas e apresentadas diante do Deus lá no céu. E nós não podemos esquecer, meus irmãos, dessa verdade. E, infelizmente, o que acontece? Às vezes nós esquecemos das nossas orações. Infelizmente, às vezes, nós esquecemos do que a outra pessoa orou, do que a outra pessoa pediu. Mas olha só como esse texto trata as nossas orações. Diz que Deus não trata as nossas orações como palavras inúteis, como palavras que são desperdiçadas por nós diante dele. Então João está mostrando aqui o grande valor
da oração diante de Deus, e eu queria destacar nessa noite 3 verdades a respeito da oração. Primeira verdade, a oração não é uma ideia do homem, é uma ideia de Deus. Antes de pensarmos na nossa capacidade de orar, precisamos lembrar de uma coisa: a oração começa com Deus, não com nós. É uma coisa da cabeça dele. E aonde está essa verdade? Lá no Antigo Testamento. Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 30, versículo 34, 35, Deus ele vai tratar alguns detalhes ali de como seria a adoração, de como seria algumas coisas em relação ao tabernáculo. E aí, no versículo 34 e o 35, Deus determina de forma bem detalhada, com os ingredientes, a maneira de preparar, como deveria ser preparado o incenso sagrado. Está de forma bem detalhada. E observe no versículo 37 e 38. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. Então, aquele incenso estava sendo estabelecido para ser usado exclusivamente para o Senhor, para Deus. E aí, anos se passam e na Bíblia mostra que essa imagem de incenso diante da presença de Deus, ela continua. Não sei se você lembra e percebeu o Salmo 141, né? Salmo 141, verso 2 diz: suba à tua presença a minha oração como incenso. Tá vendo? Incenso foi determinado por Deus, algo que seria exclusivo para adoração a Deus. Em Salmos, Davi ele mostra o que é esse incenso. É a oração. É a oração. Então, isso muda completamente a nossa visão a respeito da oração. A oração não nasceu da criatividade do ser humano. O homem viu e viu a necessidade de falar com Deus. Não, foi o próprio Deus que criou a maneira. Foi o próprio Deus. Nós estamos aqui, não é porque apenas foi marcado lá no calendário, toda quarta-feira nós vamos orar. Não, nós estamos aqui porque Deus nos chamou para buscá-lo. Foi Deus que determinou lá no Antigo Testamento que a oração chegasse até Ele como incenso. E nós estamos aqui orando porque Deus determinou que nós o buscássemos. Nós estamos fazendo aqui aquilo que o próprio Deus, Ele ordenou. Então, a oração, ela é uma ideia de Deus. Segunda verdade que eu queria trazer para o coração de vocês. A oração é uma dádiva preciosa de Deus. E de onde que eu tiro isso? Lá em Apocalipse. Apocalipse fala que as orações aparecem como? Como taças de ouro. E na Bíblia, ouro é algo que? Valioso. Ouro é algo que lembra algo que? Precioso. Em outras palavras, a oração é uma dádiva preciosa de Deus para o seu povo. Ele que criou e é algo que? Precioso. Então, percebe que Deus não apenas manda que nós oremos, Ele nos concedeu o privilégio de orar. É uma dádiva preciosa. Coisas preciosas não se lançam e não se dão para qualquer pessoa. Então Deus deu para o seu povo a oração como algo precioso. E por que é tão preciosa a oração assim? Pense um momento. Quem somos nós diante de Deus? Somos pecadores? Somos pessoas que não merecem nada das mãos de Deus, nada de bom. Mas olha o que Ele nos deu. Ele nos deu a oração. Ele nos deu esse grande privilégio. Nós temos o privilégio de, na oração, nos aproximar desse Deus que é santo, desse Deus que é perfeito. Então, nós podemos, como nós fizemos hoje, no início, confessar os nossos pecados. Nós podemos adorar ao Senhor. Nós podemos apresentar diante dEle o que nós fizemos aqui, as nossas necessidades, o que a gente realmente precisa.
nós podemos interceder pela nossa família, nós podemos orar pela nossa igreja, podemos orar pela nossa cidade, por aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam de salvação. Nós podemos colocar tudo aquilo que muitas das vezes eu não estou vendo no coração de vocês, aquilo que vocês não vêem no meu coração, coisas que eu não conseguiria compartilhar com vocês, e talvez assim como os discípulos de Jesus, que não pôde vigiar com ele 1 hora, porque eles não aguentaram o fardo, era um fardo extremamente pesado para eles, mas esses fardos nós podemos levar diante do Senhor, nós podemos colocar isso diante dele. Mas o que nós vemos? Qual que é a nossa realidade? A realidade é que, infelizmente, muitas das vezes, até mesmo nós que somos cristãos, somos pessoas que buscam o Senhor, nós negligenciamos a oração. Nós esquecemos que a oração não é uma obrigação, a oração é um privilégio. É um privilégio. Estar na presença de Deus é um privilégio, orar ao Senhor. Nós recebemos isso. E nós temos acesso, olha só, nós temos acesso ao Criador de todas as coisas por meio de Cristo. É um grande privilégio, é um grande presente. E quando então nós entendemos que é um grande presente, aí a gente começa a utilizar, a gente começa a olhar de maneira diferente. Nós não vamos orar só quando a gente precisa de algo. A gente vai orar porque nós desejamos estar na presença de Deus. Nós queremos estar diante dele e utilizar desse privilégio que ele nos deu. E além disso, uma coisa que eu sempre falo, são os meios de graça. Os meios que Deus utiliza para abençoar o seu povo. E a oração é um meio deles. A oração é um meio de graça, é um meio que Deus utiliza para cuidar do seu povo, para santificar o seu povo, para abençoar o seu povo, para conduzir o seu povo em dependência dele. É um meio que Deus nos abençoa. E graças a Deus, hoje nós somos felizes por estar aqui nessa noite, para que Deus nos conduza por meio da sua palavra, mas também por meio da oração, mostrando que a gente precisa dele. E a terceira e última verdade a respeito da oração: as orações são recebidas por causa da graça de Deus. Nós não podemos esquecer disso, Nós devemos ter sempre esse cuidado. Nós não sabemos orar bem. Foi Paulo que disse isso. Romanos 8, 26. Olha o que disse Paulo aos Romanos: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Meus irmãos, aqui ele quebra o nosso orgulho, ele quebra aquela falsa segurança nossa de achar que todas as nossas orações são perfeitas, de achar que temos muita força diante de Deus quando nós oramos por causa das nossas palavras. É fato que até Tiago diz que nós não sabemos, da vez, nem estamos pedindo corretamente. Estamos pedindo de forma correta, não nós sabemos nem pedir. É isso que ele está dizendo, não sabemos orar como convém. Quantas vezes nós oramos e a nossa mente faz o quê? Ela voa, ela vaga. Quantas vezes nós oramos e a nossa fé não está com aquele, nós não estamos com aquele fervor. A nossa fé está pequena. E qual que é a nossa esperança no meio disso tudo? A nossa esperança não está em uma oração perfeita, ou na perfeição da nossa oração. A nossa esperança deve estar em Cristo. E essa é a beleza do Evangelho. Deus, ele recebe a oração dos pecadores por causa de Cristo. E é interessante que nós nunca podemos chegar diante de Deus dizendo: Senhor, receba a minha oração porque ela foi perfeita. Hoje eu estou fervoroso. Hoje eu falei várias palavras corretamente. Hoje eu coloquei, Senhor, hoje eu estou orgulhoso de mim. Porque eu orei por todo mundo e nem pedi nada para mim, Senhor. Nós não podemos chegar assim diante do Senhor. A nossa atitude diante do Senhor deve ser: Senhor, receba a minha oração, me recebe por causa de Cristo, por causa dos méritos dele, porque é a graça de Deus que nos coloca diante do trono,
É a graça de Deus que nos permite chamar Deus de Pai, né? Nosso Pai. É a graça de Deus que nos dá esse acesso a esse Pai. É a graça de Deus que sustenta a nossa oração. Como Paulo ele disse, né? O Espírito Santo ele intercede por nós, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. É a graça de Deus que nos ajuda quando a gente não sabe orar. Concluindo então, o que isso tudo que eu acabei de dizer deve produzir em nosso coração? Saber que a oração é uma ideia de Deus, a oração é uma dádiva preciosa, a oração ela é um privilégio concedido aos santos, ela é só recebida pela graça de Deus. O que isso deve gerar no nosso coração? Deve gerar uma resposta prática. E eu quero trazer 3 ações que Deus possa produzir isso na nossa vida. Primeira, nós devemos orar mais. Nós devemos orar mais. A igreja, né, precisa recuperar essa disciplina. Quanto tempo nós ficamos sem uma reunião de oração? Então a igreja precisa recuperar isso. Orar mais. Não orar só. Eu sei que a gente ora, né, ora nos cultos, oramos também nos cultos nos lares, mas a igreja precisa entender isso. Precisamos orar mais. Precisamos nos reunir para orar. Precisamos trazer isso para a nossa vida também. Segunda verdade que eu queria trazer para vocês aí de aplicação. Devemos orar com confiança, com fé. Mas não fé na nossa oração, não fé nas nossas palavras, não fé nos nossos méritos, na nossa fidelidade, mas fé em Cristo e na sua obra perfeita. É isso que nos dá acesso diante do Pai. Não podemos esquecer disso, porque se esquecermos disso, a nossa oração é igual a dos fariseus. Senhor, eu estou aqui porque eu sou perfeito. Não esqueçamos disso. Devemos orar com confiança na obra de Cristo. E a terceira e última aplicação, devemos valorizar as reuniões de oração. Deus faça isso em nós, no nosso coração, que comece em nós. Por quê? Porque se ao olhar humano, imagine as pessoas olhando, passando aqui, ou vendo lá no Instagram, no WhatsApp, reunião de oração. E aí vai ver as fotos que a gente tira. Sempre são poucos. Nossa, essa reunião de oração não está produzindo nada. É assim que as pessoas olham. Não está produzindo nada. Eles estão lá orando. 2, 3, 4 pessoas orando. E isso não produz nada. Nem muitas pessoas são. Ou seja, ao olhar humano, a reunião de oração, ela não produz nada de impressionante. Ao olhar humano. Mas olha a visão de Apocalipse. Na visão aqui da Bíblia, as nossas orações, elas são avaliadas de maneira diferente. Enquanto o mundo está vendo somente homens aqui, pessoas ajoelhadas, pronunciando algumas palavras. Deus, ele vê as nossas orações diante do seu trono. Apocalipse mostra que as nossas orações estão chegando como taças de ouro, subindo diante de Deus. Essas são as orações dos santos, daqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Então isso muda completamente a nossa visão da reunião de oração. Peraí, não é apenas uma reunião de oração. É levar as orações diante do trono de Deus. Em outras palavras, Deus não despreza a nossa oração. As orações que fazemos neste local, fazemos em casa, não é desprezada pelo Senhor. E sabendo disso, então, o que nós devemos fazer? Orar. Devemos buscar ao Senhor. Quando? Quando estivermos alegres, felizes. Também quando estivermos aflitos, passando por tribulações, momentos difíceis, correria do dia a dia, devemos nos colocar e orar diante do Senhor. Devemos orar quando não sabermos o que fazer. Senhor, qual direção eu vou tomar? Devemos orar. As orações estão chegando diante dele. Devemos orar até mesmo quando a gente não sabe nem o que dizer a Deus. Deus, não sei nem o que dizer ao Senhor, mas eu estou aqui. Estou aqui diante do Senhor, estou aqui chorando, estou aqui me lamentando. Eu estou diante do Senhor. Porque a gente deve lembrar que cada palavra, ela não está sendo lançada no vazio. Às vezes a gente esqueceu da oração que fizemos ontem.
fizemos nesse momento, mas elas não são esquecidas diante de Deus. É uma dádiva de Deus, oferecida por seus santos e recebida diante do seu trono. Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, que a